Olá pessoal, hoje eu tô aqui para mais um vídeo sobre a Big Shot. As dúvidas são muitas com o público brasileiro, principalmente porque a gente não tem muita tradução do inglês para o português dessa máquina, então eu tô aqui para sanar mais algumas dúvidas em relação a algumas facas de corte e como cortar. Bom, para começar eu vou utilizar essas faquinhas de corte de alfabeto da Dynamics e vou usar um cardstock coloridinho que eu tenho aqui. Bom, eu vou escolher uma letra qualquer desse meu conjunto de letras. Escolhi o S. Vou recortar um pedacinho do meu papel. E vou colocar sobre a letra. É importante que toda vez que a gente for fazer qualquer corte nas facas, a gente coloque a parte colorida do papel ou a parte que a gente quer que apareça a cor. Às vezes um papel tem uma cor vermelha, a outra rosa e a gente quer usar a vermelha. Então sempre a parte colorida ou a cor que a gente vai querer utilizar no nosso trabalho, ela tem que ficar virada para baixo, como se ela ficasse por dentro do corte da faca, assim, tá? Se sair dessa maneira, vocês percebam que a minha placa, ela tá todinha machucada. Dá até pra ver uns corações, umas folhinhas, aqui uma parte de outras facas de alfabeto, outros coraçõezinhos que eu tenho aqui. Por quê? Conforme essa faca vai cortando, ela vai marcando essa placa de acrílico. Ela é toda arranhada, ela é toda áspera, ela não é mais lisinha, ela é áspera. Quando o papel passa na pressão da máquina, esse papel ele vai ganhando todas essas ranhuras e a gente não quer que a parte que vai ficar exposta, que a gente vai ver, fique feia com essas ranhuras. Então por isso que é importante colocar a faca, a parte colorida virada para baixo e aí sim a gente passa pelo corte. Como a minha faquinha é muito fininha e não tem aquela espuma que ajuda a tirar, ela tem esses dois pontinhos aqui que a gente pode usar um agulhão e empurrar o papel de dentro dessa parte. Ó, vejam só que eu vou tirar com o meu agulhão e retiro, e retiro a minha letrinha. Uma outra dica é nesses alfabetos aqui, que eles são inteiros, a gente não põe uma folha de papel na plaquinha inteira. Veja como ela é fininha e ela é toda furadinha para depois a gente poder enfiar o agulhão e tirar o papel dela. Ela é bem pequenininha e a gente não precisa colocar o papel na folha inteira e toda vez a gente cortar o alfabeto completo. A gente pode cortar um pedacinho, do papel, que é o pedaço suficiente para cortar a letra G, por exemplo, e eu não recomendo que a gente coloque mais do que 3 ou 4 papeizinhos. Por quê? Conforme a gente gira a manivela da máquina, a faca ela se mexe aqui, e às vezes esse movimento todo faz com que os papeizinhos saiam do ponto correto e acaba cortando só um pedaço, fica faltando uma perninha ou um pedacinho da letra, tá? Aí então eu coloco em cima do A, ó, sempre virado com a parte colorida para baixo, para não sair espelhado e não sair com o papel machucado. E o I, que vai ser a minha última letrinha. Tomem cuidado sempre com essas pecinhas pequenininhas que tem pinguinho, o I, o J, porque se perdem muito fácil, tá? Tem que ficar prestando bem atenção. Como essas letras aqui elas são bem próximas, eu posso ficar mais tranquila de que não vai perder o papel conforme eu passar. E vejam só, todos os papéis acabaram saindo na minha base de corte. E o meu azinho tá perfeito aqui, cortadinho, tá? Aqui como vocês podem ver. Uma outra dica que eu quero ainda mostrar pra vocês é como a gente consegue fazer relevo, emboss, com a Big Shot, sem necessariamente precisar usar esse tipo de placa para fazer relevo, tá? Que elas são um sanduíche para colocar o papel. Aqui é uma parte em baixo relevo, aqui em alto relevo, conforme ela prensa o papel, ela dá o relevo que a gente tanto gosta. Eu vou mostrar para vocês uma outra técnica que é utilizando
essa borracha. Ela é parece um mousepad. Ela é de silicone, bem molinha, ó, bem molinha, e tudo gruda nela. Poeira, farelo de papel, pelo de gato, cabelo, ela é bem chatinha, ela fica muito sujinha. Eu acredito até que dê pra lavar com shampoo de neném ou só com água mesmo pra tirar esses pelinhos. Só que isso aqui ajuda muito na hora de fazer o emboss. E não é difícil de fazer. Embora eu nunca tenha achado essa borracha pra vender aqui no Brasil em nenhuma loja, eu tive que importar. E além disso, eu não consegui achar nenhum outro material que substituísse esse silicone, tá? Eu não consegui, já rasguei mousepad, já tentei com EVA e nada dá certo. Essa daqui ela não deforma depois do uso, então ela é a mais indicada mesmo. Quando a gente abre a nossa plataforma de múltiplo uso, aqui na tab 1, ela também tá falando de placas de impressão, que são as texturas, os relevos que a gente tem. Então a gente só precisa abrir essa daqui, a tab 1, deixar a tab 2, deixa na tab 1 e segue esse sanduíche que está mostrando aqui. Para fazer esse primeiro exemplo, eu vou utilizar um cardstock branco e vou utilizar essa faquinha da Studio Calico, ela é toda de zigue-zague ou famoso chevron, não sei. Vou tirar. Isso aqui é como se fosse um stencil, tá? Ele é fininho. Então assim, vamos colocar a placa embaixo. Aí aqui fala o seguinte: placa transparente, a placa de textura, o papel, a placa de silicone e a terceira placa transparente. Então vamos lá. 1, 2, papel, silicone e a terceira placa. E passamos todo esse sanduíche pela máquina. Conforme a gente vai passando, a gente vai sentindo amassar o papel. Tiro 1, tiro 2 e o meu papel tá com um relevo de zigue-zague que eu tanto queria, tá? Aqui ficou a parte em relevo. Bom, mas aí, depois que eu já tinha visto essa técnica, que eu tinha até comprado essas máscaras para fazer o relevo, eu tava passeando numa feira, né, e tinha alguns materiais, inclusive esse stencil da Arte.1. Quando eu olhei o stencil, eu falei, poxa, que legal, ele é mais grossinho, e na hora me veio a ideia, poxa, se eu consigo fazer o relevo com aquele stencil, por que eu não consigo usar esse stencil aqui da Arte.1? Então eu vou mostrar para vocês que sim, dá pra gente utilizar um material tupiniquim, brazuca, que é de ótima qualidade. É o mesmo funcionamento. Quer ver? A gente pega a base, coloco... Peço desculpa, gente, eu não tenho muito espaço para trabalhar aqui na minha área de artesanato, então fica meio acumulado. Coloco então o meu stencil, coloco o meu papel, a minha borracha e minha outra placa de acrílico e passo pela máquina. Esse daqui, a resistência que a gente sente é um pouco maior, porque esse stencil ele é um pouquinho mais grosso do que aquela lá importada. E quando a gente olha, o papel tá aqui com um relevo maravilhoso, lindo mesmo, de coração, e que dessa marca não tem. Eu só achei essas duas aqui, os mais bonitos que eu achei, essas de bolinha e essa daqui com esse padrão aqui. E aí, inclusive, eu comprei esse stencil também aqui, e eu vou mostrar pra vocês agora num pedacinho de cardstock verde, como é que ele funciona. Da mesma forma, ponho o papel, ponho a minha borracha por cima e a minha outra placa de acrílico e passo pela máquina. E tá feito o meu relevo. Bem diferente, único, algo que a gente consegue aproveitar em vários trabalhos. Então, pessoal, essas foram minhas dicas de hoje. A primeira dica foi então de como cortar no lado certo do papel com as
plaquinhas, principalmente as de alfabeto, e agora essa daqui que são as de relevo. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo, então, e tchau, tchau!